Quem já foi à escola sabe que as regras escolares são incontáveis, mas assim que entrei na escola, havia muitos regulamentos escolares absurdos, proibindo o envio de projéteis de canhão para o gabinete do diretor, proibindo o estacionamento de corpos em frente à escola, proibindo a condução de tanques na escola, só porque eu realmente desenterrei bombas aéreas na escola nos últimos dias. Naquela época, eu estava fazendo amostragem de solo, de repente, bang! A ponta da pá repentinamente enviou um impacto abafado, acompanhado por uma reverberação metálica clara. Minhas palmas das mãos estavam realmente dormentes. Olhando para o poço de mais de 1 metro de profundidade à minha frente, caí em contemplação. Esta definitivamente não é a sensação de tocar em uma pedra comum. Tenho certeza de que desenterrei algum material metálico. O fotógrafo ao lado aproximou-se para perguntar: Irmão, o que você desenterrou? Eu balancei minha cabeça. A curiosidade foi despertada, cuidadosamente usando uma pá para abrir a terra solta e cascalho ao redor do ponto de impacto agora. Logo, uma peça de metal arqueada marrom escura, gravemente enferrujada, foi exposta à luz do sol. A borda é grossa, com uma sensação de regularidade de produtos industriais, isto é. Minhas pupilas dilataram, agachei-me e examinei cuidadosamente. O contorno arqueado tornou-se mais claro, a área parece ser ainda grande, como um disco. Um pensamento surgiu involuntariamente: esta forma, esta protuberância. Por que se parece tanto com a mina antipessoal daqueles filmes? A razão para ter esse pensamento é porque a escola foi originalmente construída em um cemitério. Aqui inúmeras pessoas morreram por causa da guerra. E os alunos têm muito yang, então a escola foi construída aqui. Não serei tão azarado, certo? Meu coração deu um salto, murmurando em voz baixa, lembrando o pacote de explosivos que eu estava cantando agora. Só sinto um calafrio subindo pela minha espinha. O fotógrafo perguntou perplexo: o que é isso? Pensei um pouco e respondi com uma expressão solene: parece uma mina terrestre. WC. O fotógrafo estremeceu de medo e recuou vários passos. Irmão, não esteja brincando comigo, eu nem sequer tive uma namorada ainda. Olhando para as expressões dos dois, mais de 1000 internautas na transmissão ao vivo da observação do campus estavam todos rindo até chorar. Popularidade mais um, mais um, mais um, mais um, popularidade mais um, mais um, mais um. Está chegando o dia do professor? Está sendo enviado ao diretor? Fique tranquilo, definitivamente não é uma mina antipessoal. Se não, essa pá teria explodido. Então, pela minha experiência, isso deve ser uma mina antitanque. Colega, é melhor você correr. A tela está cheia de comentários. Não respondi, mas larguei a pá e peguei um pequeno pincel. Pulei na vala e limpei com extrema delicadeza, como se estivesse lidando com um pintor de 1 ano de idade. A terra ao redor do objeto de metal, cada pincelada era cuidadosa e a respiração inconscientemente se tornava mais leve. Gotas finas de suor escorriam da testa. À medida que a cobertura diminuía, a parte saliente ficava cada vez mais clara, como um botão enferrujado ou um ovo de pato. Meu coração começou a acelerar loucamente. Confirmado! Este é definitivamente o detonador da mina. Quase consigo imaginar que, se eu usar um pouco de força, essa coisa explodirá repentinamente. Respirei fundo e imediatamente saí da vala, peguei meu celular e liguei para o professor. Logo, o telefone foi atendido e a voz calma do professor Lee veio do telefone. Lin Yuan, como está o progresso da amostragem? Lee. Professor Lee, minha voz estava um pouco rígida. Eu posso ter desenterrado uma mina. Que diabos? A voz do outro lado do telefone aumentou instantaneamente. Explique claramente. Que tipo de mina? Em que posição? É apenas em uma área baldia à direita da escola, um objeto de metal em forma de disco com um detonador saliente no meio. Eu descrevi rapidamente. Não se mova. Não toque mais nisso. Vou dar uma olhada agora mesmo. Depois de dizer isso, desliguei apressadamente o telefone. Mais de 10 minutos depois, um homem de meia idade correu apressadamente em direção a este lado. Professor Lee não se importou em enxugar o suor. Ele imediatamente colocou os óculos e perguntou sem fôlego: onde está a mina? Deixe-me ver. Apontei para a vala. Professor, veja. É isso. A forma é muito parecida. Que droga! O professor Lee imediatamente se agachou e examinou cuidadosamente a mina na vala. Suas sobrancelhas estavam franzidas no início. A expressão era solene, mas à medida que a observação se aprofundava, as sobrancelhas franzidas gradualmente relaxavam, substituído por um olhar estranho cada vez mais óbvio. Ele até bateu na superfície do metal com os nós dos dedos.
ouvindo atentamente o som. O professor lhe soltou e olhou para minhas ferramentas ao lado. Tirando uma pequena pá de dentro, ele começou a cavar suavemente na borda da mina terrestre. Essa ação assustou diretamente a nós. Recuamos um pouco, mas a explosão imaginada não aconteceu. O professor lhe pegou a pá ao longo da borda inferior da mina terrestre e, finalmente, tentou quebrá-la com a mão, descobrindo que não era tão pesada quanto se imaginava. Apenas um leve puxão e foi levantada diretamente. O professor lhe levantou a coisa na frente dos olhos. Olhou para ela repetidamente, finalmente, mostrou uma expressão de choro e riso, entregando-a para mim. Disse impotente, não tenha medo, esta é apenas a tampa de uma panela de pressão. Ah, olhei com atenção, o que o professor lhe estava segurando não era uma mina terrestre. Era uma velha tampa de panela de pressão enferrujada, por estar enterrada no subsolo por muito tempo. E comprimida e corroída pela lama, tornou-se um disco estranho. O local ficou em silêncio por um momento. Peguei a tampa da panela e joguei para o lado, cuspindo também. Quem é tão sem moral para jogar essa coisa aqui? O professor Lee balançou a cabeça sorrindo e disse, ok. Ser cuidadoso não é errado, vamos continuar a amostragem. Preste atenção na segurança. Depois de dizer isso, ele saiu com uma expressão de irritação e diversão. Os internautas da sala de transmissão ao vivo, depois de ver que era um alarme falso, também estavam rindo sem parar. Popularidade sobe 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 Apresentador, desista da faculdade. Ir para a escola de culinária Mil Oriental pode ser mais promissor. Últimas descobertas da pesquisa em paleontologia. Holoceno recente surge sem parar, novas descobertas arqueológicas importantes. Naquela época, eu realmente pensei que ele ia explodir a escola. Depois que o professor saiu, o cinegrafista estava rindo às escondidas. Eu lancei um olhar furioso para ele. Do que você está rindo? Venha cavar. Por quê? Eu sou o cinegrafista. Este é o seu trabalho, não o meu. Pare de bobagens. Vá cavar ali, senão você resolve o jantar sozinho. O cinegrafista fez uma cara amarga, sentindo-se impotente por dentro. O programa Observação do Campus foi especialmente organizado pelo Departamento de Educação, em conjunto com as principais universidades, apenas para mostrar o espírito dos universitários contemporâneos. A equipe do programa selecionou um total de 20 alunos para acompanhar e transmitir ao vivo durante todo o processo. Após 2 meses, o mais popular pode receber um fundo educacional elevado. Para evitar problemas desnecessários, o cinegrafista está usando câmeras escondidas. A escola também já havia avisado, então a alimentação, moradia e transporte do cinegrafista a seguir terão que ser comigo. Sempre que estou apertado, ele tem que passar fome comigo. Não tem jeito. Quando se está sob o beiral de alguém, tem que abaixar a cabeça. Só me resta pegar a pá obedientemente e começar a cavar ali do lado. Eu, com a pá, olhando para o buraco, esfreguei as mãos. Não acredito. Hoje eu vou desenterrar algo decente, custe o que custar, debaixo do sol escaldante. Eu suo profusamente. Uma grande quantidade de terra é levantada. No entanto, nem 5 minutos se passaram. Toque. Outro som nítido de metal batendo. Desta vez, o som é ainda mais real. O feedback tátil também é completamente diferente. Meus movimentos travam. Eu amaldiçoo interiormente. De novo isso? O fotógrafo, ao ouvir o barulho, congela imediatamente. Lentamente, ele vira a cabeça e olha para mim. E aí, o que você desenterrou dessa vez? Não sei. Tendo a lição da última vez, estou muito mais calmo desta vez. Mas ainda assim, agacho-me cautelosamente e começo a limpar. À medida que a terra é removida. O objeto revelado dessa vez faz meu coração errar uma batida novamente. O objeto de metal no solo. Não é mais um objeto redondo e plano, mas um canto de um corpo de metal cilíndrico e robusto. O diâmetro parece ter mais de 10 centímetros. Toda a superfície está coberta por uma espessa ferrugem preta e terra. A textura da superfície é áspera e dura. Continuo cavando. Meu coração bate cada vez mais rápido. Na extremidade do cilindro, algumas peças corroídas, mas com estrutura radial distinta, aparecem vagamente. Putz, minhas mãos estão tremendo um pouco? Esse formato, essa estrutura. É muito semelhante à imagem de alguma bomba aérea ou projétil de artilharia grande que ele viu em revistas militares. Eu pensei que tinha desenterrado o corpo de uma panela de pressão, mas isso claramente não é. Só desenterrei metade. A parte exposta já é suficiente para assustar as pessoas.
O fotógrafo se aproxima curiosamente para dar uma olhada. Só de olhar, ele se assusta. Caramba! Uma bomba! Eu respondo com uma cara amarga. Não ouso cavar mais. Respiro fundo e pego o celular novamente. Disquei o número do professor Lee. Alô? Yuan Ye? O que foi? Minha voz está seca. Professor, acho que desenterrei um projétil de artilharia. O professor Lee do outro lado da linha obviamente hesitou. Bomba! Não te ajudei a resolver isso agora há pouco? É só uma tampa de panela de pressão. Não é. Com uma cara de choro, eu disse. Não é como a anterior, é. Eu desenterrei outra. Isso é uma bomba. Tem um corpo e também uma cauda. Ao ouvir isso, a expressão do professor Lee se contraiu. Ele respondeu incrédulo. Outra? Também tem cauda? Tem certeza de que não está enganado? Tenho certeza. É completamente diferente da anterior. Esta é bem grossa, bem comprida. Respondi com um tom assertivo. O professor Lee ficou em silêncio por alguns segundos e suspirou impotente. Espere aí. Estou indo para aí agora. Desta vez. O professor Lee chegou ainda mais rápido, mas com um toque de desespero no rosto. Em sua opinião, eu devia ter desenterrado alguma coisa aleatória de novo, assustando a mim mesmo. Onde está? Apontei para a cratera anterior. Bem ali. O professor Lee ajeitou os óculos e se aproximou da cratera. Quando ele viu o cilindro de metal meio enterrado no solo com a estrutura da cauda, o desespero em seu rosto congelou instantaneamente, transformando-se gradualmente em espanto e incerteza. O professor se agachou e não agiu precipitadamente, mas examinou cuidadosamente o objeto enferrujado. Aquele cilindro robusto, aquela estrutura de cauda claramente definida. Como o professor, tendo visto bombas reais com seus próprios olhos, ele não pôde deixar de sentir um aperto no coração. Superficialmente. Essa coisa não é nada pequena. Se for mesmo uma bomba, então é pelo menos do nível de uma bomba aérea. Se explodir acidentalmente, para não dizer que eles acenderão ao céu no local, toda a escola sofrerá. Pensando nisso, a testa do professor começou a suar e seu tom tornou-se mais sério do que nunca. Ling Yuan, recue um pouco. Então, ele se levantou de repente. Pegou seu celular e discou para o diretor da escola. Rapidamente. A ligação foi atendida. Alô, professor Lee. Por que me ligou? Antes que o reitor pudesse falar, o professor Lee gritou apressadamente. Reitor, aconteceu algo. Um aluno do nosso departamento. Ling Yuan, lembra-se? O aluno Lin. Tenho uma vaga lembrança. O único talento do seu departamento? O que aconteceu? Será que fez algo errado? O reitor respondeu sorrindo. Não foi isso. Eu atribuí um trabalho a ele, pedindo-lhe para cavar amostras no terreno baldio da escola, e ele encontrou algo. Algo parecido com uma bomba. Olhei para ela e parece muito uma bomba aérea. O reitor ao telefone estava a rever documentos. Ao ouvir as palavras bomba aérea, deixou cair a caneta na mesa com um estrondo e a sua voz mudou. O quê? Uma bomba aérea? Na escola? Professor Lee, tenha certeza. Não está a brincar comigo, certo? O professor Lee acenou com a cabeça com um sorriso amargo. Como é que eu poderia dizer uma coisa dessas? Em suma, venha cá depressa dar uma olhada. Ok, estou a caminho. Não se mexam. Ninguém se mexa. Depois de desligar o telefone, o reitor ficou um pouco atordoado por um momento. Uma bomba aérea? Na escola? Uma frieza gelada subiu instantaneamente das solas dos pés até ao topo da cabeça. Suor frio encharcou instantaneamente as costas do reitor, e grandes gotas de suor também surgiram na sua testa. Ele rapidamente pegou no telefone. Discou para o número de emergência e gritou para o assistente do lado de fora da porta. Notifique a segurança para irem todos para o terreno baldio da escola. E peçam aos vice-reitores para virem todos, imediatamente. Assim que o reitor correu para o terreno baldio da Zona Oeste na velocidade mais rápida da sua vida. A cena à sua frente fez o seu coração disparar. O professor Lee e algumas pessoas estavam parados a mais de 10 metros de distância da cova. Mais longe, o pessoal de segurança que veio após ouvir a notícia estava a montar a linha de segurança em pânico. Muitos estudantes foram atraídos por esta situação repentina. Todos se reuniram do lado de fora para observar. Colega, sabe o que aconteceu? Não sei. Parece que um colega encontrou um corpo. Um corpo? Não é isso. Ouvi dizer que encontraram um extraterrestre. Rumores espalharam-se rapidamente. Havia todos os tipos de boatos. A situação tornou-se um pouco caótica por um momento. Reitor,
O professor Lee o viu e rapidamente o cumprimentou, apontando para o buraco na terra. Olhe! O reitor, sem tempo para relembrar, não conseguiu chegar perto da borda do buraco. Com apenas um olhar, sentiu seu sangue gelar pela metade, aquela parte do cilindro de metal exposta. A única estrutura claramente identificável era extremamente semelhante ao que ele tinha visto no Museu Militar há muitos anos e em alguns materiais históricos. Imagens, que absurdo! Que absurdo! O reitor virou-se bruscamente, apontando para os alunos que ainda espreitavam curiosos. Já é hora de parar de fazer cena. Para que serve o pessoal da segurança? Expulsem todos eles daqui. O mais longe possível. Rápido! O vice-reitor, que chegou apressado ao local. E o diretor de ensino, ao ver o pedaço de ferro no buraco, não pôde deixar de respirar fundo. Imediatamente se virou e repreendeu os alunos que estavam assistindo. O que vocês estão fazendo aqui? Saiam daqui, sumam todos. Se alguém ficar aqui assistindo, será punido. Ao ouvir as palavras ser punido, todos os alunos ficaram assustados. Todos correram o mais rápido que puderam, com medo de serem punidos se demorassem. Os internautas na sala de transmissão ao vivo viram esta cena. Gritaram que algo estava prestes a acontecer. Popularidade aumenta, aumenta, aumenta. Popularidade aumenta, aumenta, aumenta. Meu Deus, que assustador! Uma bomba grande está enterrada em uma escola. Eu realmente não sei se o reitor tem mais sorte ou os alunos têm mais sorte. Eu disse que havia algo de errado com aquela música. Carregando uma bomba para explodir a escola, agora se concretizou. As legendas na sala de transmissão ao vivo ficaram completamente loucas. A popularidade disparou como um foguete, ultrapassando instantaneamente a marca de 10.000 pessoas, e ainda estava crescendo a uma velocidade surpreendente. Nesse momento, sirenes de polícia altas e urgentes vieram de longe, aproximando-se cada vez mais claro. Saiam da frente! Saiam da frente! O reitor quase gritou, pessoalmente instruindo o pessoal de segurança a abrir um caminho. Em breve, vários carros de polícia chegaram em alta velocidade. Assim que os veículos pararam, o capitão da equipe de investigação criminal aproximou-se perguntando: quem é o responsável? Qual é a situação no local? Eu sou o reitor. O reitor avançou rapidamente. Explicou rapidamente: um dos nossos alunos está aqui para fazer amostragem de solo. Suspeita-se que uma bomba foi desenterrada, então gostaríamos que vocês viessem dar uma olhada. O capitão assentiu. Sem palavras desnecessárias, proibido aproximar-se do buraco. Depois de ver o objeto de metal no buraco, imediatamente ordenou a todos atrás dele: todos, recuem um pouco e mantenham uma distância segura. Ao ouvir isso, todos recuaram conscientemente mais de 10 metros, até que o capitão não começou a escavar imediatamente. Em vez disso, pegou um detector de materiais radioativos de um colega e, segurando o instrumento, constantemente inspecionava a área ao redor do objeto de metal para verificar se havia radioatividade. No entanto, o resultado foi um tanto inesperado. Todo o processo não mostrou nenhum traço de radioatividade. O capitão não parou. Continuou ativando a função de imagem de raios-x. Um feixe invisível de raios-x de baixa dose varreu o objeto metálico. O contorno interno do objeto foi gradualmente delineado na tela. A estrutura interna apareceu como oca. Nenhuma ranhura de fragmentação pré-definida, ferrolho oculto ou características de imagem típicas de enchimento de explosivos de alta densidade foram encontradas. Um membro da equipe fixou os olhos no fluxo de dados na tela e relatou profissionalmente: a espessura da parede de metal é distribuída uniformemente. É mais semelhante a um vaso de pressão comum. Ao ouvir as palavras vaso de pressão, o professor Lee, ao lado, pareceu pensar em algo. A testa se moveu, mas o capitão ainda não havia chegado a uma conclusão: teste de composição química. Um terceiro membro da equipe avançou e usou um dispositivo semelhante a um aspirador de pó. Coletou cuidadosamente um pouco de pó enferrujado e amostras de ar circundante da superfície do metal. Após importar para um espectrômetro de massa portátil para análise rápida, a tela exibiu uma série de fórmulas químicas complexas. Nenhum TNT exogênio foi detectado. Resíduos de componentes de explosivos comuns, como nitroglicerina. O principal componente é o óxido de ferro. Pequenas quantidades de sulfeto e matéria orgânica ambiental são consistentes com as características de produtos de corrosão de metais enterrados a longo prazo. Após uma série de processos de teste rigorosos, a expressão tensa do capitão finalmente relaxou. Um sorriso de alívio apareceu em seu rosto.
Virou-se e olhou para o diretor, que estava tenso e com a testa suada, disse em um tom afirmativo: Diretor, após nossa inspeção abrangente, podemos descartar completamente a possibilidade de que este objeto seja um explosivo. Descartado? Não é uma bomba? Você tem certeza? O diretor ficou surpreso por um momento, mas então soltou um suspiro pesado de alívio. O capitão assentiu com um sorriso. Com certeza. Dito isto, pegou na pá do chão e começou a cavar. Com esforço, em pouco tempo, um bloco de ferro completo. Ponto foi completamente retirado da terra. Quando ficou totalmente exposto à luz do sol, todos puderam ver claramente. Não era uma bomba aérea, mas um botijão de gás enferrujado e quase desmantelado. O botijão de gás em si parecia uma bomba, somado a anos de enterro subterrâneo. A área do apoio de mão estava severamente corroída, parecendo uma bomba aérea. A única semelhança era um botijão de gás. O reitor não sabia se ria ou chorava. A verdade veio à tona. Naquele momento, ele sentiu que a enorme pedra que pesava sobre seu coração foi instantaneamente removida. Ele se sentiu tão leve que quase flutuou. Ele rapidamente pegou um lenço, limpando vigorosamente o suor frio da testa e do pescoço, e exibiu um sorriso de alívio. Os outros também não sabiam se riam ou choravam, mortos de medo por causa de um botijão de gás. Seria vergonhoso se isso se espalhasse. Mas a vergonha é melhor do que uma bomba. Um alarme falso. Todos relaxaram completamente. O reitor imediatamente chamou a equipe de segurança para retirar a linha de isolamento, sorrindo para o capitão em agradecimento. Obrigado, policiais. Desculpem o incômodo. Não tem problema. O capitão acenou com a mão. É o nosso trabalho, já que o perigo foi eliminado. Vou retirar minha equipe. Ok, muito obrigado. Após algumas breves saudações, os carros de polícia da pequena equipe deixaram a escola um após o outro. O reitor olhou para o professor Lee, depois para mim. E, finalmente, para o fotógrafo ao lado, exibindo um sorriso amigável. Este é o aluno Lin. Olá, reitor, eu disse, acenando com a cabeça. Sim. Bom, um bom talento. Assustou-se agora há pouco? Revirei os olhos por dentro, mas concordei com a cabeça de forma cooperativa. Sim, fiquei um pouco assustado. Não se preocupe, não precisa ter medo. Continue cavando. Seus estudos não podem ser negligenciados. O departamento de paleontologia da nossa escola conta com você para herdar o legado no futuro. Obrigado, reitor. Sim. O reitor sorriu e acenou com a cabeça. Depois de cumprimentar o professor Lee, ele saiu com o diretor de estudos e outros. O professor Lee olhou para mim com impotência antes de partir. Pensei que você queria explodir a escola. Cocei a cabeça sem jeito. Tudo bem. Continue. Se precisar de algo, me procure. Já vou indo. Ok. Observando as costas do reitor e do professor se afastando, virei-me para o buraco. Cuspi com força. Não acredito que não vou encontrar nada de útil. Um pedaço de terra tão grande, não consigo encontrar nada que preste? Hoje vou ficar aqui até resolver isso. O fotógrafo abriu a boca para me dissuadir, mas acabou engolindo as palavras. Cuspi na palma da minha mão. Errei. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Nem me dei ao trabalho de levantar as pálpebras. Nenhuma emoção, até queria rir um pouco. Não acabou ainda? Eu estava resmungando para o buraco. Tampa de panela de pressão, sem fim. O que será dessa vez? Uma panela de ferro para fritar ou uma bacia de esmalte para lavar o rosto? A cozinha ancestral de quem está enterrada aqui? Com as duas experiências anteriores de Lobo, agora não sinto nada, até um pouco de impaciência. Em vez de limpar cuidadosamente com uma escova como antes, com raiva, cavei com mais força e, de repente, outro som nítido. Minha mão ficou dormente. Parece ser algo grande de novo. Fiquei animado. Levantei a pá e comecei a cavar a terra ao redor do metal. Rapidamente. Outro objeto oval, enferrujado, apareceu em um canto. Ri com raiva. Continuei cavando com a pá. Vou ver o que é. Bang. Várias vezes bati acidentalmente nos objetos de ferro. Os sons contínuos e abafados eram particularmente estridentes no campo vazio. Enquanto cavava, eu reclamava. Panela de pressão, né? No meio do ar, um painel virtual azul apareceu na frente dos meus olhos, com um fluxo de dados claro e uma interface de usuário concisa. Meus movimentos congelaram repentinamente. Meus olhos se arregalaram. A pá ainda estava no ar. A apenas alguns centímetros do objeto de ferro.
No painel virtual azul entre meus dedos, como uma interface de jogo. Um padrão apareceu, junto com uma descrição relevante. Nome do item: bomba aérea S-500. Bomba de uso geral de 500 kg. Vestígios de soldados. Status: detonação por impacto oculta. Detonação por tempo oculta. Tendência severa de estrutura implícita dinâmica e instável. Alto risco, nível de perigo, informação histórica. A bomba é de um bombardeiro inimigo, jogada às pressas e abandonada após ser atingido. Falso alarme. Devido a mudanças geológicas, a construção posterior do campus enterrou-a sob a terra, onde permaneceu adormecida até hoje. Cerca de 300 kg de explosivo interno, mistura de TNT, com um raio de destruição efetivo superior a 180 metros. Solução: detonar no local. 500 kg. Bomba aérea, TNT, 300 kg. Raio de destruição efetivo, 180 metros. Minha mente ficou em branco. Um vazio instantâneo. O sistema foi ativado, mas não sinto nenhuma alegria. Realmente desenterrei. Uma bomba de verdade. Não é uma tampa de panela. Não é um cano de gás. É algo que pode mandar todo mundo para o céu. Uma grande bomba aérea de 500 quilos. Lembro-me do que fiz agora há pouco. É como estar à porta da morte. Não faz diferença nenhuma arriscar a vida dessa forma. Eu até suspeito que a morte estivesse rondando. Desde tempos antigos, quem ousaria pegar uma pá e cavar uma bomba aérea extremamente perigosa? Isso deve ser a primeira pessoa na história. O medo atacou repentinamente. Uma inspiração gelada e frenética. Uma frieza indescritível do cóccix pela espinha dorsal. Subiu instantaneamente ao topo da cabeça. Senti meu couro cabeludo entorpecido e minhas costas geladas. Todo o sangue do meu corpo pareceu congelar neste momento. Um forte medo tardio, como um tsunami, inundou instantaneamente meus nervos, e até meu corpo ficou rígido involuntariamente. Irmão, o que foi? O fotógrafo ao lado pareceu notar que algo estava errado comigo. Olhou curiosamente mais de perto, apenas para ver no fundo do poço, no lugar que acabei de cavar violentamente. Uma superfície de metal curva ainda maior e mais bem definida foi exposta. Aquela textura fria, aquele enorme contorno, silenciosamente exalavam uma aura assustadora. Recobrei a consciência repentinamente e quase saí rastejando do buraco, puxando o fotógrafo ainda confuso. Correndo loucamente. Irmão, para onde você está indo? Corra! Os dois correram loucamente para longe da cena, correndo várias centenas de metros e escondendo-se atrás do prédio de ensino. Só então ousaram parar um pouco e respirar fundo. O cinegrafista perguntou freneticamente: Irmão, o que está acontecendo? Eu respondi com um sorriso amargo. Você acreditaria se eu dissesse que desenterrei uma bomba? A lei, o cinegrafista piscou. Os internautas na sala de transmissão ao vivo estavam rindo histericamente ao ver os dois respirando pesadamente, e a popularidade aumentava sem parar. A popularidade aumentava sem parar. Lá vem o lobo, só é divertido poucas vezes. A expressão do streamer não parece encenação. O rosto está pálido e a voz mudou. Que piada! Como um estudante saberia reconhecer uma bomba? Provavelmente está assustado. Os comentários estavam cheios de sarcasmo, olhando para o olhar obviamente infeliz do cinegrafista. Eu estava tão ansioso que suava profusamente e rapidamente peguei meu celular para ligar para o professor Lee novamente. O telefone tocou por um longo tempo antes de ser atendido, com um leve ruído de uma tampa de xícara de chá batendo ao fundo. Aparentemente, o professor Lee tinha acabado de voltar ao escritório, pronto para beber um chá e descansar. Alô, Lin Yuan. O que foi agora? A voz do professor Lee carregava um traço de cansaço e impotência. Não me diga que você desenterrou outra bomba. Sim, professor. Desta vez, eu realmente desenterrei uma bomba. Eu respondi apressadamente, e o professor Lee estava rindo e chorando. Você não desenterrou outra lata de gás, não é? Não, é verdade. Desta vez, posso ter certeza de que é uma bomba. Eu quase gritei, com uma certeza sem precedentes na minha voz. Por que você diz isso? O professor Lee tomou um gole de chá e perguntou lentamente. Eu fiquei atordoado. Como eu poderia explicar isso? Eu não poderia dizer ao professor que eu tinha um sistema e que era o sistema que estava me avisando. Eu imaginei que o professor poderia mandá-lo direto para um hospital psiquiátrico. Depois de pensar sobre isso, decidi inventar uma desculpa qualquer. Eu a danifiquei acidentalmente antes e vi algo dentro. Definitivamente não está vazia. Assim que essas palavras saíram, o professor parou.
Ele perguntou desconfiado. Você tem certeza de que não se enganou? Não. Desta vez, é definitivamente uma bomba. Ok, espere por mim. Chego já. Não. Eu o impedi rapidamente. Aquela bomba já é muito perigosa. Eu já me escondi. Não vá de jeito nenhum. Eu sei o que estou fazendo. Vou apenas dar uma olhada de longe, disse professor Lee. Desligou o telefone e saiu correndo do escritório, para o que eu disse. Professor Lee não levou a sério, apenas pensou que uma criança estava assustada, então ele foi pessoalmente para a cena. Apenas olhou para ele e o coração do professor Lee estremeceu de repente, aquele anterior não tinha órgãos. Embora a forma fosse assustadora, era apenas a superfície, mas este na parte inferior do poço na frente dele. Apesar de estar coberto de ferrugem grossa, pode-se ver a diferença à primeira vista, especialmente onde eu cavei. A marca de aço exposta não parece ser aço doméstico comum, embora eu não saiba o que há dentro. Mas posso ter certeza de que desta vez definitivamente não está faltando órgãos. Após alguma reflexão, professor Lee ainda pegou seu telefone e ligou para o diretor. Neste momento, o diretor está na sala de conferências, discutindo alegremente com vários vice-reitores sobre como usar o incidente de farsa agora como um estudo de caso de educação para a segurança. Mas as palavras estavam sendo processadas. O telefone tocou e viu que era o número do professor Lee. Ele sorriu para todos e disse, falando no diabo, o diabo apareceu. Então pressione o botão de atendimento e o viva voz, tom relaxado, alô. Velho Lee, o que foi? Uma onda de risos baixos e amigáveis soou na sala de conferências. No entanto, o que veio do telefone foi a voz solene do professor Lee. Diretor, o aluno Lee encontrou outra bomba. O sorriso do diretor congelou instantaneamente em seu rosto. Essa piada não é nada engraçada. É verdade? Professor Lee respirou fundo e quis explicar, mas antes que pudesse falar, tudo bem, tudo bem. Velho Lee, eu sei que você está preocupado com os alunos. Que tal isso? Se você realmente não estiver à vontade, ligue diretamente para a polícia e siga o processo. Eu ainda tenho uma reunião importante para abrir aqui. Primeiro isso. Dito isto, sem esperar pela resposta do professor Lee, o diretor desligou o telefone diretamente, ouvindo o tom de descagem no telefone. Professor Lee estava tremendo de raiva, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Desamparado. Só tive que chamar a polícia. Ao mesmo tempo, a caminho de volta à subestação. Dentro do veículo de comando da Brigada Weibo, o capitão recebeu um telefonema do centro de comando. Capitão Zan. A Universidade Shihai denunciou outro incidente, no mesmo local, dizendo que outro explosivo foi descoberto. Solicitamos que retornem imediatamente para lidar com a situação. O capitão Zan hesitou por um momento e respondeu com um sorriso. Centro de comando, acabamos de voltar da Universidade Shihai e já resolvemos a situação. Confirmamos que era um botijão de gás abandonado e eliminamos o perigo. Não houve engano? Não houve engano. Outro foi desenterrado, outro foi desenterrado. O capitão massageou as têmporas, sentindo uma leve dor de cabeça. O subsolo da Universidade Shihai. É um centro de reciclagem de lixo? Tudo bem. Centro de comando. Vamos voltar imediatamente, embora achemos que provavelmente será outro alarme falso. Mas é nosso dever, eles devem ir confirmar. A viatura policial soou a sirene novamente. Inverteu o carro e correu para a Universidade Shihai. O professor Lee veio até mim. Vendo o pânico nos dois, o professor Lee sorriu sem jeito. Veja como você está assustado. É tão grave assim? Aquilo é uma bomba de verdade. Eu sorri amargamente e brinquei. Uma bomba aérea de 500 quilos está ali. Ponto que pode explodir a qualquer momento. Como não ter medo? Só se pode dizer que a ignorância é uma bênção. Espere até que vocês saibam, e talvez fiquem mais exagerados do que eu. Ok. Se é uma bomba ou não, saberemos quando a polícia chegar e verificar. O professor Lee acenou com a mão. Não demorou muito para que o som familiar da sirene se aproximasse novamente. A frota da Brigada Weibo voltou e foi direto para a área a ser desenvolvida. O professor Lee apressou-se a cumprimentá-los. O capitão Zan saiu do carro e perguntou, ainda é o mesmo local de antes? Sim, camarada policial. Sinto muito por incomodá-los novamente. O professor Lee estava um pouco constrangido. Entendemos. Nosso trabalho é eliminar perigos ocultos. Vale a pena fazer outra viagem. O capitão Zan assentiu e, em seguida, fechou o semblante. Caminhando em direção ao terreno baldio, as poucas pessoas chegaram novamente à beira da cova. Desta vez,
O capitão Zan não deixou os membros da equipe avançarem para inspecionar imediatamente como da última vez, mas ficou primeiro à beira da cova. Observando atentamente, quando ele viu a bomba subterrânea, sua expressão ficou obviamente perturbada. Como o capitão do esquadrão antibombas, lidando com explosivos o ano todo, a intuição lhe disse na primeira vez que essa coisa era muito perigosa. No segundo seguinte, o desamparo e a leveza em seu rosto desapareceram instantaneamente sem deixar vestígios. Substituído por extremo choque e solenidade, recuem, todos recuem 100 metros. Estabeleça uma zona de segurança de segundo nível. A voz do capitão Zan aumentou repentinamente, com um tom de comando indiscutível. Então, sem mais hesitação, ele quase gritou as instruções: rápido. Equipamento completo, raio-x radioativo. Composição química, rápido, preste atenção à distância de operação segura. Os membros da equipe também perceberam a gravidade da situação e montaram o equipamento a uma distância ainda maior na velocidade mais rápida. Opere o robô para a detecção. A detecção radioativa se aproximou a uma certa distância. Ele emitiu um som completamente diferente de antes. Um alarme sonoro contínuo e claro tocou rapidamente. A leitura de radiação exibida na tela não é alta, mas claramente excede o valor de fundo ambiental. Capitão. A detecção radioativa está anormal. A voz do membro da equipe carregava um traço de tensão. O coração do capitão Zan afundou repentinamente. A anomalia radioativa é um sinal extremamente perigoso. Isso já excluiu a possibilidade de ser resíduos industriais comuns. Imediatamente ordene, continue com a retroespalhamento de raios-x. Digitalize a estrutura interna com foco. A retroespalhamento de raios-x foi ativada, devido à espessa camada de ferrugem. A imagem de penetração é mais difícil do que antes, mas uma estrutura interna complexa ainda é delineada com dificuldade na tela. Linha central clara, câmaras separadas na frente e atrás e o enchimento interno. Densidade não uniforme da imagem, embora não seja possível determinar que está a estrutura de uma bomba por meio disso. Mas é certo que não é um recipiente oco como um botijão de gás antes. Um membro da equipe responsável pela imagem respirou fundo, e sua voz ficou um pouco fora de sintonia. Capitão, resultado da imagem de raios-x, estrutura interna complexa. Composição química, análise de amostragem profunda. A expressão do capitão Zan ficou ainda mais feia. Logo, quando os resultados da análise apareceram, a voz do membro da equipe. Tudo mudou, capitão. Características de TNT detectadas, fragmentos de moléculas de nitrocompostos, e também há resíduos de exogênio. A concentração não é alta, mas as características são claras. Sim, isto já foi preenchido com, ou ainda contém, pontos explosivos de alta potência. 3 resultados de detecção, como 3 sentenças de morte. Um após o outro, atingiram em cheio. Anomalia radioativa, estrutura interna intacta e compatível. Ponto com as características de uma bomba aérea. Componentes de explosivos de alta potência claramente detectados. Todos os dados apontam frio e cruelmente para a mesma conclusão. Esta é uma bomba adormecida há muitos anos, com uma condição oculta desconhecida, mas com carga intacta. Uma bomba aérea de alto poder explosivo. O capitão Zan sentiu um arrepio. Ponto subir pela espinha até o topo da cabeça. Sua testa ficou instantaneamente coberta de suor frio. Estabilize-se, levante-se, usando toda a sua força. Ponto gritando para todos os presentes, recuar. Este grito rouco. Ponto como um trovão em terreno plano, rasgou instantaneamente o ar no local. Todos evacuem imediatamente. Evacuar para pelo menos 500 metros de distância. Rápido. Execute o plano de alerta máximo. Notifique o gabinete de emergência e o gabinete de defesa civil. Rápido.